Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição, entendendo o contexto da monarquia, em especial a monarquia em Israel, sua implantação, seus altos e baixos no decorrer dos tempos. Quando a monarquia ela foi instituída, os judeus eles estavam em uma terra que manava leite e mel, numa terra próspera e tendo se estabilizado como nação vitoriosa e respeitada, dado aí o seu imponente crescimento e a forma como se desenvolveu sob a proteção de Deus. No entanto, com o passar dos tempos, a nação se dividiu e sofreu com as altas cargas tributárias, com a opressão dos reis que exerceram seus mandatos em desarmonia com a diretriz de Deus, sofreram também com a degradação religiosa e com a idolatria, inicialmente praticada pelos nativos do território de Canaã e posteriormente adotada pelos hebreus num desvio radical dos caminhos que Deus havia indicado a ser trilhado pela nação. Sofreu também com a devassidão moral, com o caos econômico e financeiro, e devido aos frequentes ataques de outros reis, acabou sendo totalmente destruída e levada para os cativeiros assírio e babilônico. Tempos depois, Deus se mostrou bondoso e gracioso com o remanescente fiel de Israel, reconduzindo a sua pátria-mãe, dando a oportunidade e os recursos necessários para a reconstrução da nação e do culto exclusivo a Yahvé Adonai. Será uma honra poder estar contigo e ter a sua companhia conectado nas lições desse quarto trimestre da classe Conectar Mais Jovens em 2022. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, lembre-se de acionar aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Seus comentários e seu like ajudam muito a impulsionar os vídeos para eles aparecerem nas pesquisas e também nas sugestões de vídeos interessantes. Assista o vídeo até o final, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seus comentários, seu like ou então seu dislike. Clicando no ícone do coração, você faz seu investimento para ajudar a manter esse canal, possibilitando que muitas outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus explicada à luz do contexto geral. O texto de referência está em Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 a 20, onde Moisés registra as primeiras instruções sobre a eleição e os deveres do rei frente à nação de Israel para que ela se mantivesse no centro da vontade diretiva de Deus. O versículo do dia é 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, que diz: E disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa, ele afirma que a instauração da monarquia em Israel fora dita pelo próprio Deus quando o povo ainda estava no deserto. É importante olharmos a nação de Israel, que foi resgatada da escravidão no Egito, conduzida, amparada e protegida no deserto por cerca de 42 anos e introduzida na terra prometida, na região de Canaã, como uma representação da igreja que é composta por pessoas que foram libertas da escravidão do pecado. Está aí uma jornada conduzida, amparada e protegida por Deus rumo a Canaã celestial, prometida por Deus aos seus servos e suas servas fiéis, resilientes e dependentes dele. Enquanto a nação se manteve sob a orientação de Deus, sob o comando de Josué, dos juízes e também dos reis tementes a Deus, Israel se expandiu de forma exponencial, se estruturou, se consolidou e ganhou o respeito dos povos vizinhos e também os povos distantes. No entanto, ao entrar em decadência espiritual por abandonar a adoração exclusiva a Yahvé Adonai, passou a ser subjugada. Essa série de reflexões bíblicas nos permitirá entender melhor essas questões e será uma ferramenta de Deus para impulsionar cada cristão a permanecer fiel, resiliente e dependente de Deus, a fim de evitar o caos espiritual com o respectivo abandono da fé e a destruição espiritual e moral, como ocorreu com a nação de Israel. Quanto ao conceito de monarquia, trata-se de um sistema de governo no qual o monarca, o rei, ele lidera a nação como chefe supremo dela, inclusive no que diz respeito à área militar, responsável direto pelo sistema de defesa da nação. Diferente dos tempos bíblicos, que o rei comandava sozinho a nação, tendo apenas um chefe do exército e um círculo restrito de conselheiros, atualmente o tipo de monarquia mais comum é a monarquia constitucional ou parlamentarista, na qual o rei ele exerce a função de chefe de Estado, mas a função de chefe de governo é exercida pelo primeiro-ministro, que é eleito pelo povo e fiscalizado pelo parlamento. Antes de a monarquia ser implantada em Israel, a nação tinha como regime de governo a teocracia. No sistema teocrático, os patriarcas e os juízes que lideravam a nação, nas suas tomadas de decisões, sempre eles consultavam ao sumo sacerdote para saber as diretrizes divinas que eles deveriam adotar ou implementar.
tanto em relação às questões do dia a dia da nação, do dia a dia das famílias, que normalmente se observava o que estava prescrito na lei mosaica, como também nos casos da necessidade de o exército de Israel ir ou não à guerra contra os ataques de seus inimigos ou para expandir seus territórios. Quanto à implantação da monarquia em Israel, Deus já havia falado e repassado as instruções por meio de Moisés, as quais foram inseridas na lei mosaica e deveriam ser observadas. Não que Deus desejasse deixar de ser o governante supremo ou que o sistema teocrático fosse substituído pela monarquia. O que ocorreu é que, por sua presciência, por sua capacidade de conhecer perfeitamente todas as coisas de forma antecipada, Deus sabia que haveria um momento no qual a sua nação predileta, o seu povo escolhido de entre todas as nações da terra, o rejeitaria como governante supremo e exigiria ser igual às demais nações, tendo sobre si um monarca como governante supremo para administrar a nação. Por outro lado, a monarquia fazia parte dos planos de Deus para testar, para colocar à prova o seu povo e revelar quem de fato estava disposto a ser ou não leal, fiel a ele e às suas diretrizes. Como também seria por meio da descendência biológica da família real que o Messias seria revelado ao mundo, conforme Deus prometeu posteriormente ao rei Davi. O que levou os judeus a exigirem um rei que governasse Israel à semelhança das outras nações foi o fato de eles não entenderem que os constantes ataques sofridos, os duros períodos de opressão vividos por Israel como vassalos de outros reis e as terríveis derrotas não era pelo fato de eles não terem um rei como governante supremo da nação, mas por causa da falta de lealdade, por falta de fidelidade com Deus. Na sua velhice, o rei Salomão reconheceu isso dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Em síntese, Salomão estava dizendo que se faltasse lealdade, fidelidade, temor a Deus, faltaria sabedoria para se dirigir à nação. Se não houver temor a Deus, se não houver fidelidade, lealdade às instruções divinas, faltará sabedoria para a pessoa se conduzir no centro da vontade de Deus. A instituição da monarquia em Israel, ela ocorreu sob a tutela do profeta Samuel, que foi também o último juiz instituído por Deus sobre a nação. A princípio, Samuel ficou muito constrangido e triste por imaginar que a nação estava o rejeitando como dirigente religioso e político deles. Mas Deus conscientizou Samuel que quem de fato estava sendo rejeitado era o próprio Deus como governante supremo, mesmo porque tudo que o profeta e o juiz Samuel fazia frente à nação era de acordo com o regime teocrático, cujo governante supremo que dava as diretrizes na condução dos judeus era o próprio Deus. É muito interessante como Deus conduziu o processo de escolha do primeiro rei de Israel, pois as características físicas de Saul saltaram aos olhos do povo. Era Saul jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. É como se Deus estivesse dizendo: vou fazer do jeito que vocês estão querendo, só para mostrar que vocês estão totalmente equivocados. Apesar de Saul ter sido o primeiro rei de Israel, sendo ele da tribo de Benjamim, desde o momento no qual Jacó abençoou seus filhos antes de sua morte e proferiu a profecia dizendo: o cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, ou seja, até que venha o enviado, e a ele se congregarão os povos. Ficou claro que a principal dinastia em Israel seria da tribo de Judá, o que se consolidou quando Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi, da tribo de Judá, como rei de Israel em substituição ao rei Saul. Ainda que a linhagem real de Davi, por meio de seu filho Salomão, tenha sido amaldiçoada na pessoa do rei Jeconias, Jesus, como descendente de Davi, ele se assentará no trono em Israel, pois Jesus ele não foi filho biológico de José, cuja origem da linhagem de Davi passou por Salomão e por Jeconias. Jesus é descendente de Davi por Natã, e da linhagem de Davi, por meio de Natã, nenhum rei se assentou no trono em Israel.
Jesus, no seu retorno glorioso, na segunda fase da sua segunda vinda, será o primeiro descendente de Davi por Natã a ascender ao trono de Davi, momento em que estabelecerá o reino milenial na terra. Deus, em sua perfeição absoluta, sempre agiu de forma amorosa, misericordiosa e protetora com Israel, mesmo quando, sem alterar a sua essência, teve o seu governo teocrático rejeitado pelo povo nos dias do profeta Samuel e viu o mesmo povo de forma efusiva aclamar Saul como rei sobre eles. O povo judeu nunca imaginou que o coração imperfeito e volúvel de Saul e de alguns de seus sucessores levaria Deus a desaprovar a forma como os monarcas se comportariam, fazendo a nação se desviar de Deus e se aprofundar na degradação espiritual, moral e política. E também levaria a Deus a desamparar seu povo, deixá-lo ser governado por reis rebeldes e ser conduzido por eles ao declínio e ao caos espiritual e econômico de Israel, como resultado das profundas crises na vida religiosa da nação, da rebeldia contra Deus e do pecado em permitir que surgisse em Israel uma nova geração que não conhecia o Senhor. Deus havia deixado explícito que os pais eram os responsáveis em transmitir às novas gerações o testemunho dos grandes feitos benéficos realizados por Deus em prol da nação. A transmissão das informações sobre a libertação do cativeiro egípcio, os sinais, os prodígios e os milagres realizados no deserto, a forma sobrenatural como Deus agiu para que os judeus sobrevivessem no deserto, daria às novas gerações oportunidade de conhecerem a Deus e servi-lo com dedicação e resiliência. O pecado de omissão dos pais na transmissão do conhecimento de Yahvé Adonai, o Supremo Senhor do Universo, como também o mau exemplo dos pais de infidelidade, de ausência de devoção a Deus e do mergulho na idolatria e na imoralidade, levou os filhos dos judeus a cometerem os mesmos pecados dos nativos do território de Canaã e serem alvos da ira de Deus. Além do pecado da idolatria, os israelitas contraíram matrimônio com pessoas ímpias e de outras nacionalidades, adotaram seus costumes e suas crenças pagãs, comprometendo a aliança com Deus e se tornando vulneráveis espiritualmente, emocionalmente e como nação escolhida por Deus. Além dessa situação envolvendo os cidadãos e as lideranças políticas de Israel, a classe sacerdotal também se corrompeu, dando péssimo exemplo à nação, pois eram os responsáveis em conduzir a nação na adoração exclusiva a Yahvé Adonai. Eles se envolveram com a imoralidade e também com a corrupção. O próprio Arão chegou a ceder à pressão popular e fundiu um bezerro de ouro ainda no deserto para ser adorado como Deus. Nos dias do sumo sacerdote Arão, seus filhos Nadab e Abiú foram mortos por oferecer fogo estranho no altar do incenso, resultado da não observação dos preceitos sacerdotais e da usurpação para si da função que era apenas do sumo sacerdote. Também haviam levitas, pessoas da tribo sacerdotal, que se empregavam como sacerdote em algumas famílias e se encurvavam diante de altares e de deuses pagãos, como ocorreu na casa de Mica. Nos dias do sacerdote Eli, mesmo ele sendo um homem bom diante de Deus no exercício do sacerdócio, ele foi omisso com seus filhos Ofni e Finéias, que se comportavam como filhos de Belial, ao auxiliá-lo no ofício sacerdotal de forma perversa e imoral, desrespeitando o cerimonial relativo ao sacrifício, pegando para si parte dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos a Deus, desprezando as ofertas levadas pelas pessoas ao santuário e mantendo relações sexuais ilícitas com as mulheres que serviam na tenda da congregação. O pastor César Rosa, ele lembra em seus comentários que um dos motivos de os judeus exigirem um rei para governar sobre eles foi o mau comportamento dos filhos de Samuel, que o auxiliavam também no ofício sacerdotal e seriam seus sucessores, pois eles se inclinaram à avareza, tratavam de forma especial quem lhes dava presentes e pervertiam o juízo. A deterioração, a banalização, a inversão de valores no ofício sacerdotal levaram muitos sacerdotes a serem coniventes com reis maus que levaram o povo à prática da idolatria, ao abandono até mesmo da leitura da lei mosaica no templo. Por vezes, o livro da lei se perdia por longos anos e o templo não recebia a devida e necessária manutenção. O declínio da classe sacerdotal não parou por aí. A situação se agravou tanto que nos dias do ministério terreno de Jesus, a própria classe sacerdotal que compunha o Sinédrio, o superior tribunal religioso da época, a uma só voz com os judeus enfurecidos, exigiram a crucificação de Jesus. Refletindo sobre o declínio espiritual da classe sacerdotal em Israel, o
Espírito Santo nos convida a refletir sobre a situação atual dos que ministram no santuário do Senhor. Como estão as coisas? Deus tem se agradado? Para onde o povo está sendo conduzido? Para a adoração ao Supremo Criador do Universo? Ou para a entronização do ser humano no lugar de Deus, colocando Deus como sendo obrigado a servir o ser humano? É tempo de conserto. É tempo de buscar a Deus de forma genuinamente bíblica. Quanto aos deveres de um rei, o próprio Deus foi quem estabeleceu os critérios tanto da eleição quanto das obrigações do monarca que viesse a exercer o ofício de reinar em Israel. O rei de Israel ele deveria ser diferente dos demais monarcas das outras nações quanto ao acúmulo de riquezas, ao seu caráter pessoal e à sua devoção à lei de Deus. Em o rei seguindo a diretriz divina, seu reinado seria próspero e o rei garantiria a sua sucessão real por meio dos seus descendentes. Quanto ao cuidado com o caráter pessoal, Deus de antemão, para prevenir que o caráter real não fosse corrompido, Deus estabeleceu que o rei ele não poderia acumular riquezas, bens materiais e nem acumular muitas mulheres. Apesar de essas três questões serem comuns naquela época, por exercerem forte influência no caráter de uma pessoa, caso não houvesse equilíbrio emocional na dependência de Deus e respeito ao que Deus estava instruindo e exigindo do rei, levaria o rei aí a se perder ao longo do caminho no exercício de suas atividades. Além disso, do ponto de vista humano, para se ter bons cavalos, o rei teria que manter contato e aliança com o rei do Egito, local que tinha os cavalos mais bem preparados para a guerra. O Egito simboliza o mundo, local de escravidão, e quem serve ao Senhor não pode manter aliança com o mundo. Tem que se manter na dependência de Deus, a fim de preparar suas armas e elaborar suas estratégias para vencer as suas guerras. Como diz as Escrituras, o cavalo ele pode até estar preparado para a guerra, mas é do Senhor que vêm as vitórias. Quanto à proibição do casamento ou à união com muitas mulheres, os laços afetivos levariam o rei a criar vínculo com o sistema de crenças praticado pelas mulheres, inicialmente pela tolerância e pela conivência, posteriormente com a adaptação às práticas dos rituais religiosos pagãos. As riquezas também ofereciam e oferecem um risco de a pessoa se corromper moralmente e espiritualmente. Infelizmente, no decorrer do sistema monárquico em Israel, muitos reis foram classificados como maus diante de Deus por infringirem exatamente essas práticas proibidas por Deus. Ir na contramão das instruções divinas é caminhar para o fracasso moral e espiritual. Portanto, cada cristão deve caminhar na contramão do sistema mundano que é ímpio, imoral e corrupto, sem abrir mão dos valores e das convicções cristãs, nem copiar ou imitar os modismos temporais fora do contexto bíblico geral e, por isso, contrários às instruções divinas. Para ter a proteção incondicional de Deus no reinado e sucesso em tudo que empreendesse realizar, o rei ele tinha que priorizar a lei de Deus, de forma a justificar que Deus era, de fato, o supremo soberano da nação. Não bastava ao rei ter uma cópia da lei, ele precisava ler, guardar no seu coração e colocá-la em prática no seu dia a dia, evidenciando assim o seu genuíno temor a Deus. Assim como as instruções divinas, por meio da lei mosaica, deveria ser o referencial na vida dos reis, como governante supremo sobre a nação, os reis eles deveriam ser o maior exemplo de fidelidade e de devoção a Deus. Tudo o que o rei se propusesse a fazer, ele deveria se certificar que estava em harmonia com a lei, ou em caso de alguma dúvida, deveria consultar ao Senhor. A prioridade à lei de Deus era a garantia de longevidade do rei e de sucesso durante a sua gestão, pois o rei estaria reinando sobre a nação de forma justa. Apontando para o efeito prático de se priorizar as instruções divinas para realizar uma gestão justa e compromissada com a vontade de Deus e com o bem-estar da população, Salomão disse que quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Sem sombra de dúvidas, sempre que os governos respeitam e valorizam os princípios cristãos, a sociedade se torna melhor, mais humana e temente a Deus. Ainda que no Brasil e grande parte do mundo vive sob o regime da democracia, Deus deve ser escolhido como governo supremo sobre a vida de cada pessoa para que a pessoa possa usufruir da bênção de Deus de forma plena, sob pena de, se a pessoa desprezar Deus como o Senhor supremo de sua vida, a pessoa estará fadada à morte física precoce e até à morte espiritual eterna. Procure ser sensível para entender os projetos de Deus para a sua vida e também para a sua nação. Anseie
deseje ter freados pela vontade de Deus os impulsos da sua natureza humana, que é tendente ao pecado. Tenha cautela e não sirva ao Senhor de forma relaxada ou descompromissada. Como cristão genuíno, como servo, como serva de Deus, como ministro ou ministra do santuário de Deus, seja exemplo de fidelidade e lealdade ao Senhor. Só assim o cristão, a cristã, evitará pagar o alto preço pago pela nação de Israel, cuja motivação principal foi querer ser igual às demais nações. Portanto, não queira ser igual à sociedade ímpia, sem temor de Deus no coração. Siga as instruções divinas. Como também o cristão, se ele seguir as orientações divinas, ele verá cumprida a promessa de que a raiz de Jessé estabelecerá seu reino eterno e reinará com ele. Não basta você ter uma Bíblia. Você precisa ler, guardar no seu coração e tornar os seus ensinamentos a sua prática de vida. Ore para que Deus levante governantes sobre a nossa nação que priorize os princípios instituídos e sustentados por Deus. Aproveite para valorizar o que de fato, mesmo em meio às densas trevas espirituais nas quais a humanidade está mergulhada, Deus ainda levanta homens e mulheres como o profeta Samuel para fazer a diferença positiva em seus dias. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.